Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula de matemática e nós iremos continuar falando sobre situações problemas. Nós já resolvemos algumas situações problemas, como a situação problema sobre as vaquinhas e os bois, vocês se lembram? Isso mesmo. Também a quantidade de mangas que o Juca e o seu tio tiraram no total, foram 114 mangas. É isso mesmo. Então, agora eu vou mostrar esse quadro para vocês. Essa tabelinha, que é a tabela das unidades, dezenas e centenas. Olha só, o número 114, que foi a quantidade de mangas que o Juca e o seu tio tiraram, não é mesmo? Então, ele tinha 4 unidades, uma dezena e uma centena, ou seja, tinham 114 mangas, uma centena, uma dezena e 4 unidades de mangas que foram tiradas pelo Juca e pelo seu tio, isso mesmo. E antes só haviam algumas mangas e esse número aumentou porque foram colocadas mais mangas, não é mesmo? Ele tirou do pé para colocar junto das outras. É isso aí. E o Juca continuou passeando pela fazenda, não é mesmo? E ele viu, vocês querem saber o que ele viu? Galinheiro, isso mesmo, tinham galinhas. Muitas galinhas, tinham galinhas amarelas e galinhas marrons, mas tinham tantas. E quando o Juca chegou lá na porta do galinheiro, né, não é mesmo? Elas ficaram tão agitadas que ele só conseguiu contar as galinhas amarelas. É isso mesmo. Ele não conseguiu contar a quantidade de todos, ele só conseguiu contar as amarelas. Olhem só. Vamos lá juntos contar a quantidade de galinhas amarelas que haviam lá no galinheiro? Então vamos. Lembrando que cada uma dessas linhas tem quantos animais? Tem 10 animais. Você já prestou atenção que quando nós separamos os objetos em grupos de 10, é mais fácil de contar quantos nós temos? Olha só, como no quadro numérico. 10, 20, 30, 40, 50, fica mais fácil de contar quando nós separamos em grupos de 10 objetos ou animais, entre outras coisas, tá? Então vamos lá, vamos contar quantas galinhas amarelas tinham lá no galinheiro. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tinham 70 galinhas amarelas lá no galinheiro. Então, ele ficou pensando, ai, eu quero saber quantas galinhas há no total naquele galinheiro, e não só as amarelas. Então, vamos ajudar ele a resolver a situação problema? O tio do Juca chegou falando assim, olha, Juca, no total nós temos 100 galinhas no galinheiro. E olha só a situação problema que você vai nos ajudar a resolver. No galinheiro da fazenda do avô de Juca, tem um total de 100 galinhas. Tem quantas? 100 galinhas no total. Isso mesmo. E 70 galinhas são amarelas, que são as galinhas que nós já contamos aqui, não é mesmo? 70 galinhas são amarelas. Quantas galinhas são marrons? As outras galinhas. É isso mesmo. O que será que nós precisamos fazer para resolver essa situação problema? Quantas galinhas há no total? 100 galinhas. Se você disse 100, parabéns, você acertou. Que foi a quantidade que o tio do Juca disse que haviam ao total no galinheiro. Mas ele só tinha conseguido contar 70 amarelas. É isso mesmo, mas tem amarelas e marrons. E o que nós vamos precisar fazer para saber quantas são marrons? Nós sabemos que 70, olha só aqui no nosso quadro numérico, 70 galinhas
São que cor? São amarelas, isso mesmo. Quantas ainda faltam para que nós possamos chegar a 100 galinhas? Quantas você acha? Vamos contando de 10 em 10? Você vai me ajudar a contar de 10 em 10. Então, vamos lá. Nós vamos descobrir quantas galinhas ainda faltam para chegar em 100. E assim, nós vamos saber quantas são marrons. Então, nós vamos contar. Olha só. Vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Agora nós vamos para o quadro numérico. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quantos ainda faltam para chegar em 100? Olha só, nós estamos contando de 10 em 10. Quantos ainda faltam para chegar em 100? Nós estamos aqui em 70, 80, 90, 100. 10. Lembrando que quando nós vamos para baixo no quadro numérico, aumenta 10. Cada vez que nós vamos para baixo, aumenta 10. Então, faltam 10, 20, 30. Faltam 30 o quê? Nós já tínhamos 70 galinhas amarelas. Então, faltam 30 galinhas de que cor? Marrons. Elas são marrom com branco, essas galinhas, não é mesmo? Olhem só. Então, o que foi que nós fizemos? Nós descobrimos quantas galinhas faltavam para chegar em 100. E o Juca contou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 galinhas amarelas. Mas ele sabia que ao todo, no total, tinham quantas galinhas que o seu tio havia falado? Tinham 100 galinhas. Então, nós vamos continuar contando de 10 em 10 até chegarmos no número 100. 70, 80, 90, 100. Então, quantas galinhas eram marrons com branca? Você sabe me dizer? Vamos contar? Vamos lá. 10, lembrando que cada linha tem 10. 20, 30. 30 galinhas eram da cor marrom. Então, vamos ler novamente a nossa situação problema? Olha só, no galinheiro da fazenda do avô de Juca, tem um total de 100 galinhas e 70 galinhas são amarelas. Quantas galinhas são marrons? Isso mesmo, nós descobrimos que haviam 100 galinhas no galinheiro, não é mesmo? Mas a gente só sabia a quantidade de galinhas amarelas. Então, nós precisávamos descobrir quantas galinhas eram marrons. E o que foi que nós fizemos? Nós continuamos contando de 10 em 10 até chegar no número 100. Muito bem! E você nos ajudou a descobrir a quantidade de galinhas que eram marrons, que no caso eram 30 galinhas que eram marrons. Isso mesmo. Então, agora nós vamos aqui fazer no nosso quadro das centenas, dezenas e unidades. Quanto nós temos? Quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades nós temos? Vamos lá? Olha só. Qual é o número de galinhas que nós temos? 100. Nós temos 100 galinhas. 30 marrons e 70 amarelas. Então, o número 100... ele é composto por 0 unidades. Não tem nenhuma unidade. 0 dezenas. Na casa das unidades não tem nenhuma. Não tem nenhuma na casa das dezenas. Mas tem uma centena, que é o mesmo que 100. É isso mesmo. Então, crianças,
Hoje nós falamos sobre o que mesmo? Você está lembrado? Sobre situações problema. Isso mesmo. Nós resolvemos a situação problema das vaquinhas e dos bois, não é mesmo? Nós juntamos a quantidade de animais que havia no curral. É isso aí. Vocês se lembram que o Juca estava pensando nos animais que ele iria ver lá? Muito bem. E nós descobrimos que haviam 101 vacas e bois juntos. Isso mesmo. Depois, nós fomos contar a quantidade de mangas que já tinham lá na bacia que o tio do Juca tirou, juntando com as que ele tirou depois. É isso mesmo. E nós descobrimos que no total, as que já tinham com as que ele tirou, ficaram 114 mangas. Muito bem, nós resolvemos a situação problema. Tinha um pouco antes e o número se transformou em uma quantidade maior. Muito bem. E também nós vimos quantas galinhas amarelas e marrons haviam no galinheiro. Uma das partes dessa situação problema era desconhecida. A gente não sabia quantas galinhas de cor marrom tinham. Isso mesmo. E assim nós descobrimos a quantidade de galinhas marrons que haviam. E o total das galinhas eram 100 galinhas. Muito bem, crianças. Essas foram algumas das situações, problemas que nós resolvemos hoje. Você pode estar acessando a plataforma Eduque para acessar a mais videoaulas. Eu espero você para aprender mais na próxima aula. Tchau, tchau!